Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e a nossa leitura de hoje é Marcos capítulo 10. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 23 e 24. Antes de ler os versículos, só para nós entendermos o contexto, sempre encorajo os irmãos a fazerem a leitura do capítulo antes de ouvir o áudio para compreender tudo que nós vamos compartilhar aqui. Então, esse contexto é aquela história do jovem rico, aquele jovem que chegou ao Senhor Jesus e perguntou para ele: Senhor, como que eu faço? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí o Senhor olhou para ele e disse assim: Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. E aí ele olha para Jesus e declara: Mestre, mas eu tenho feito tudo isso, tenho obedecido tudo isso desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e falou assim: Então falta só uma coisa para você. Venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E aquele jovem ficou abatido, afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. E aí vem o versículo 23 e 24 que eu quero ler com os irmãos, que está escrito assim: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E essas palavras deixaram os discípulos perplexos. Aí eles pensaram: então quem que vai poder entrar no reino de Deus? Se esse homem que observa todos os mandamentos, ele não pode entrar no reino de Deus porque Jesus está dizendo que ele está apegado às riquezas, então é só quem for muito pobre? Nós aqui também, aí, inclusive, Pedro olha ali no versículo 28 e diz assim: Senhor, nós deixamos tudo para seguir-te. Porque quando a gente vê Pedro, ele era pescador, dá-se a entender que ele tinha sócios, ou seja, ele tinha uma pequena empresa de pescaria, vamos dizer assim. Então ele pensa assim: então nós também, né? Não vamos entrar no reino dos céus. E aí Jesus vem e fala ali que todos aqueles que deixaram casa, pai, mãe, irmão, o que for, por amor a ele, por amor ao evangelho, vai receber até mesmo nessa vida 100 vezes mais. Enfim, o que eu quero compartilhar com os irmãos, amados, é essa perplexidade que gerou ali nos discípulos e essa declaração de Jesus. E eu quero ler esses versículos 23 e 24 com os irmãos na Bíblia Amplificada. Essa versão amplificada saiu há pouco em português, não existia a Bíblia na versão amplificada em português. Nós aqui do Ministério às vezes líamos, até compartilhávamos com os irmãos uma tradução da versão em inglês que nós tínhamos num aplicativo. Mas glória a Deus que agora saiu a Bíblia Amplificada na versão em português. O que é a Bíblia Amplificada? Os estudiosos pegam os significados das palavras no original grego para o Novo Testamento e no original hebraico no Antigo Testamento e colocam ali entre parênteses essa explicação a mais. Então, por isso que a Bíblia amplificada vem a explicação das palavras para dar o sentido original em que foi falado. Então eu quero ler com os irmãos esses versículos 23 e 24 que eu li para vocês na versão amplificada, que está escrito assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm e se apegam às riquezas. Os discípulos admiraram-se, ficaram perplexos destas suas palavras.
Mas Jesus, voltando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam, ou seja, colocam sua confiança, sua sensação de segurança nas riquezas, entrar no reino de Deus. Essa Bíblia amplificada é maravilhosa, traz o significado claro das verdades de Deus ali para nós. Então, o que Jesus disse? Deus não tem problema nenhum com dinheiro. Mas aqui fica claro, aqueles que se apegam, confiam e colocam a sua sensação de segurança. Eu gostei dessa parte que fala aqui na Bíblia amplificada. Colocar a sua sensação de segurança nas riquezas, no dinheiro, para essas pessoas é difícil entrar no reino de Deus. E nós podemos nos lembrar das palavras de Jesus, quando a única vez que o Senhor Jesus denomina um outro tipo de Deus, ele diz assim, olha, é difícil alguém servir a Deus e a Mamon. E Mamon, ali no grego, é riquezas, dinheiro. Aí o Senhor Jesus diz, ou servirá a um e aborrecerá o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não tem como servir os dois, ou seja, servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. É por isso que Jesus disse que seria mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico, nesse sentido, de que coloca a confiança, a sensação de segurança no dinheiro. Uma pessoa assim não tem como entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ela não está servindo a Deus. O seu coração não está em Deus. O seu coração está no dinheiro. E amados, essa é uma palavra muito pertinente para o nosso tempo, para o tempo em que nós vivemos. Nós temos visto muitos e muitos cristãos muito preocupados com fama, poder, dinheiro, reconhecimento, apegando-se ao que o mundo tem se apegado. E aí as palavras de Jesus, elas são bem claras, né? Porque é impossível nós termos o nosso coração em Cristo e vivermos correndo atrás do dinheiro, atrás das riquezas, através do status, do poder. Não tem como. O coração fica dividido e Jesus já disse que é impossível servir os dois. Não tem como alguém que deposita a sua sensação de segurança no dinheiro entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a nossa segurança é Cristo Jesus. A nossa confiança precisa estar completamente em Cristo Jesus. Amados, nós recebemos quantas e quantas informações, notícias, crise, é isso, é aquilo, ou então esse modelo que o mundo estabeleceu, que nós temos vivido na nossa era, um modelo em que as pessoas elas fazem o que for preciso por causa de dinheiro. Amados, as pessoas se vendem por causa do dinheiro. As pessoas fazem loucuras por causa do dinheiro. Porque o dinheiro traz a falsa sensação de segurança, de felicidade, de satisfação. Porque isso é uma falsa sensação, não é a verdade. A nossa segurança está em Cristo Jesus. A nossa fonte de satisfação está em Cristo Jesus. E é muito triste ver irmãos em Cristo que têm se adequado, se amoldado a esse estilo de vida do mundo e o seu coração está no dinheiro. Tanto que quando nós estudamos as cartas para as igrejas do Apocalipse, a última carta é para a igreja de Laodiceia, para o pastor e para a igreja de Laodiceia. E a descrição é de uma igreja que aparentemente tem tudo, mas o Senhor Jesus olha e diz assim, olha, vocês acham que tem tudo, mas na verdade vocês não têm nada, vocês estão pobres, cegos, nus, vocês precisam se arrepender. É uma igreja que empinou o nariz e diz que tem tudo, eu já tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Mas aí o Senhor Jesus vem e dá o diagnóstico dele.
Vocês acham que vocês têm tudo, mas na verdade eu estou a ponto de vomitar vocês. Porque vocês são mornos, vocês não são frios, vocês não são quentes, vocês são mornos. E eu quero vomitá-los. Amado, você já imaginou uma igreja, uma liderança, um pastoreio que causa náuseas em Jesus? Amados, quando eu leio para essa passagem de Apocalipse, depois você pode ler lá em Apocalipse no capítulo 3, a carta para a igreja de Laodiceia. Eu fico com temor no meu coração e eu sempre falo, Senhor, que o meu coração ajuda-me para que eu jamais me desvie, para que o meu coração e a minha mente não sejam corrompidos pelo engano das riquezas, pela falsa sensação de segurança que o dinheiro produz. Que eu compreenda que a minha segurança está no Senhor, que a minha proteção está no Senhor e que o Senhor é o meu provedor. Não são as maquinações feitas aqui nesse mundo que vão me trazer a segurança. As maquinações, quando eu digo, amados, quantas vezes as pessoas acham que para eu conseguir ter a minha estabilidade financeira ou a minha segurança financeira, eu preciso mentir no meu trabalho, então eu vou mentir, não tem problema não. É porque se eu não fizer isso aqui, eu vou perder meu trabalho. As pessoas começam a negociar os seus valores, negociar a sua vida com Deus por causa do dinheiro. Uma mentirinha não tem problema, ou fazer uma coisinha errada, não tem problema nenhum. Todo mundo faz isso por causa do dinheiro, essa falsa sensação de segurança que o dinheiro transmite. Mas, amados, a nossa segurança está em Cristo Jesus. Ele é o nosso provedor. Nós precisamos começar a compreender que é a palavra de Deus que é a verdade sobre as nossas vidas. E não os diagnósticos do mundo, não os enganos, não a corrupção do mundo. Sabe, nós temos vivido tempos difíceis e eu tenho visto muitos e muitos irmãos em Cristo e isso tem entristecido o meu coração. Isso tem me feito chorar muitas e muitas vezes, clamando ao Senhor, para que os olhos do coração e do entendimento dos meus irmãos que têm vivido enganados por causa do dinheiro, das riquezas, que os olhos dos seus corações, do seu entendimento sejam iluminados e eles compreendam que a nossa maior segurança e a nossa maior proteção é o Senhor Jesus. Nós podemos levar uma vida em confiança. Mas quando nós levamos uma vida em confiança na suficiência de Cristo Jesus, Ele mesmo conduz a nossa vida, Ele mesmo abre as portas para nós, Ele mesmo vai nos conduzindo no caminho para uma vida plena, completa. Podemos passar por momentos de dificuldade, sim, como todas as pessoas enfrentam, mas quando nós colocamos e depositamos a nossa confiança no Senhor, nas verdades da palavra de Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Pai Celestial sabe absolutamente de tudo o que nós precisamos. O que nós precisamos fazer? Buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. E o que nós precisamos, Ele mesmo vai colocando em nosso caminho, vai nos mostrando. Sabe, eu gosto de pensar que na palavra que fala que Jesus é o caminho. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gosto de pensar nessa questão do caminho, Jesus ser o caminho. Se eu estou no caminho que é Jesus, nesse caminho eu posso simplesmente receber tudo o que Jesus tem para mim. E o que Jesus tem para mim? Tem proteção, tem segurança, tem provisão. Então, se eu permaneço no caminho, eu vou colher tudo isso. Eu vou receber tudo isso. Por quê? Porque o Senhor Jesus já conquistou para mim. Eu vou recebendo, colhendo tudo aquilo que o Senhor mesmo já conquistou para mim. Mas se eu saio desse caminho onde eu tenho provisão, segurança, sustento, se eu saio desse caminho e começo a entrar no caminho do dinheiro, do desespero pelo dinheiro, por quê? Porque veio uma situação difícil e aí de repente nós nos desesperamos,
Ai, meu Deus, eu preciso correr, eu preciso fazer, e eu saio do caminho e começo a agir na força do meu braço, amados, aquele caminho em que eu ia só recebendo tudo que Cristo Jesus conquistou para mim, se eu saio dele, a situação vai ficar difícil, vai ficar penosa. Aí eu vou ter que ralar muito, mas sofrer para conseguir alguma coisa. Aí eu vou ter que me encaixar, me enquadrar no modelo do mundo para conseguir alguma coisa. E a palavra nos garante que nós não devemos nos amoldar a esse mundo. Mas devemos o quê? Renovar a nossa mente com a palavra de Deus e nos alinhar com o modelo de Deus, com o estilo de Deus de se viver, que é um estilo completamente diferente desse mundo aqui. Amados, eu quero encorajar você a não depositar a sua confiança e a sua sensação de segurança no dinheiro. Muitas vezes nós olhamos para essa questão do dinheiro e nós pensamos que são só aqueles que têm muitos bens ou muitas riquezas que se apegam ao dinheiro. Mas não é assim que funciona, não, amados. Quantos e quantos que nem têm bens e não têm riquezas, mas querem ter e por causa disso eles saem do caminho e começam a viver o modelo do mundo e começam a correr atrás do dinheiro de qualquer jeito, na força do seu braço, porque eu preciso, porque eu tenho que sustentar minha família. Mas cadê a confiança no Senhor? Sabe, amados, quando nós nos colocamos debaixo do governo, do senhorio do Senhor Jesus, Ele vai abrindo as portas. Muitas vezes nós nos desesperamos ao olhar uma circunstância contrária e ao invés de nos rendermos ao Senhor e buscarmos a direção do Espírito, nós começamos a agir na força do nosso braço. Começamos a correr atrás do dinheiro a qualquer custo. Não, amados, quando a situação aperta, o que nós precisamos fazer? Senhor, eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor mesmo abre portas. Eu confio que o Senhor mesmo me direcionará. O Senhor trará o entendimento sobre o que eu preciso fazer nesse momento. Senhor, me ajuda, eu confio em Ti. Mas não, amados, na maioria das vezes o que nós fazemos? Nos desesperamos, começamos a correr, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e daí não dá certo, e daí um monte de coisa acontece errada, e daí a gente começa a ficar bravo com Deus, por que Deus não supre? Por quê? Porque a gente saiu do caminho da instrução, do caminho em que o Espírito Santo nos conduz, do caminho em que a gente recebe todas as coisas do Senhor. Isso não é somente para aqueles que vivem, por exemplo, completamente no evangelho, que recebem oferta só para pastores, líderes, não. É para nossa vida, sabe? É quando nós estamos no caminho, é o Senhor que abre portas de emprego, é o Senhor que nos direciona onde trabalhar. E existem momentos que o Senhor nos direcionará para lugares em que o salário, por exemplo, é menor. Ah, não, mas eu tô nesse emprego e Deus está me direcionando para um lugar em que eu vou ganhar menos? Como assim? Por quê? Porque o nosso coração não pode estar no dinheiro. Aparentemente pode parecer que vai ser menos, mas existe um propósito maior de Deus para aquilo. E será que nós estamos disponíveis para que o Senhor faça isso? Será que nós abrimos o nosso coração para que o Senhor nos direcione segundo o seu propósito e não segundo a nossa ganância? Sabe, amados, eu quero encorajar você a abrir mesmo e render o seu coração ao Senhor, confiando que Ele é a tua provisão, é a tua segurança, é a tua satisfação. Assim como o Senhor tem ministrado meu coração, para que eu me mantenha em paz, em tranquilidade, sabendo que Ele tem guiado a minha vida, Ele tem conduzido a minha vida, Ele é que abre as portas. Sabe, eu quero encorajar você a viver assim. Amados, quando nós estamos nesse trilho, no caminho, nós avançamos em paz, em alegria, em satisfação. Como é bom viver tendo o propósito em Deus, não tendo o propósito dessa terra aqui, dessa vida natural aqui, que só pensa nas coisas aqui da terra, mas tendo o propósito de ser um representante de Cristo aqui nessa terra, de viver para a glória de Deus,
confiando no Senhor, que Ele mesmo vai estabelecendo o nosso caminho. E até quando a gente erra, quando a gente faz escolhas erradas e percebemos isso, Senhor, fiz uma escolha errada aqui, não era para ter escolhido isso, pensei errado, tive um pensamento ganancioso aqui. Senhor, corrige isso aí. A palavra nos garante que quando nós deixamos de confiar no nosso próprio entendimento e confiamos no Senhor, Ele mesmo vai endireitando os nossos caminhos, as nossas veredas. Sabe, amados, eu encorajo vocês a viverem de uma forma completamente diferente que o mundo tem nos imposto para viver. O mundo pensa no dinheiro, 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 dinheiro e dinheiro, somente no dinheiro. Mas nós podemos pensar na vida de Cristo, em nós e através de nós. Sabe, amados, nós fomos chamados como representantes de Cristo aqui nessa terra. E nós podemos viver como seus representantes. E como embaixadores do reino de Deus, como embaixadores de Cristo Jesus, nós não precisamos nos preocupar, porque o Senhor mesmo supre tudo aquilo que os seus embaixadores precisam. O Senhor mesmo dá a provisão, o sustento, tudo aquilo que um embaixador precisa quando nós olhamos para as nações, porque Deus faz essas analogias quando Ele nos chama de embaixadores de Cristo, e quando nós olhamos um embaixador, se temos um embaixador do Brasil vivendo lá na Índia, por exemplo, esse embaixador, ele está sendo o quê? Sustentado pela nação que enviou ele, pelo Brasil. Ele está sendo provido, ele não falta nada para ele. Ele tem o sustento, ele tem a segurança, ele tem a proteção do Brasil, da nação, lá no país onde ele está. Assim é conosco, amados. O Senhor nos enviou como embaixadores de Cristo e Ele mesmo nos dá o sustento, nos dá a provisão. De que forma? Não, a gente não vai ficar sentado na cadeira e as coisas vão cair do céu, não é assim não. O Senhor vai o quê? Nos direcionando. E nós precisamos aprender a viver essa vida de sermos guiados, direcionados pelo Espírito Santo. Ele vai nos mostrando as portas, Ele vai nos dizendo, é por aqui, filho, é por aqui, filha. E nós precisamos viver assim, porque senão nós ficamos perturbados, atormentados, desesperados. E não é essa vida que o Senhor tem para nós. O Senhor tem uma vida de descanso. E nós podemos viver essa vida, mesmo nesse mundo caótico, turbulento, de crise. Nós podemos viver uma vida de descanso e de completa confiança no Senhor Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelos Teus ensinamentos. Pai, minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós entendamos que o Senhor é governo sobre a nossa vida. O Senhor nos ama, o Senhor é nosso Pai, o Senhor sabe exatamente do que nós precisamos. Pai, a minha oração é para que nós entendamos de uma vez por todas que não somos nós que temos o controle da nossa vida, que todas as vezes que nós agimos achando que somos nós que temos o controle, nós nos desviamos do caminho. E é no caminho que nós temos a provisão, é no caminho que nós recebemos a proteção, é no caminho que nós recebemos o sustento, é no caminho que nós somos supridos em tudo que nós precisamos. Que eu e os meus irmãos entendamos isso. O caminho é Jesus Cristo. Quando nós depositamos a nossa completa confiança no Senhor, quando temos um relacionamento íntimo, pessoal contigo, o Senhor mesmo vai nos guiando, nos direcionando, vai abrindo as portas, vai nos mostrando para que direção seguir. Pai, que eu e os meus irmãos aprendamos a viver essa vida no Espírito, pelo Espírito, sendo guiados pelo Senhor. Pai, esse mundo tem sido atormentador. O medo, o desespero, o amor ao dinheiro, a confiança nas riquezas tem dominado o coração das pessoas e isso tem invadido, esse modelo de vida tem invadido
até mesmo a tua igreja, Pai, os teus filhos, e eu oro para que os meus irmãos compreendam que esse é um estilo de vida enganoso, é uma falsa sensação de estabilidade, é uma falsa sensação de segurança. A nossa genuína segurança está no Senhor Jesus. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e que nós possamos permanecer firmes, fixos no caminho, porque estando em Ti, Jesus, é que nós recebemos tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós. Uma vida de descanso, uma vida de paz, uma vida de satisfação, uma vida de alegria, independente das circunstâncias, independente dos momentos desafiadores que nós enfrentamos. Quando colocamos o nosso coração, a nossa confiança no Senhor, nós podemos descansar, podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormirmos tranquilos, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança, Senhor. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e que em nome de Jesus, todos nós que ainda temos um estilo de vida, que ainda temos um formato de pensar que está desalinhado com a tua palavra, que está corrompido pela sabedoria desse mundo, que todos nós que ainda vivemos assim, Pai, se ainda tem algum estilo de pensamento errado em mim, alguma forma de pensar em relação às finanças, ao dinheiro, em mim, eu quero que o Senhor me mostre, Pai. Assim como eu oro para que o Senhor mostre aos meus irmãos e que nós possamos nos alinhar ao seu estilo de vida, que nós possamos nos alinhar ao estilo de vida do reino, que é um estilo de vida de completa confiança no Senhor Jesus. De completa confiança no Senhor Jesus. Que nós possamos viver assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.